Como é que é, família? Como é que é? Bom dia. Mais um dia aqui diretamente da Willa. Nós estamos a caminho da nossa conversa com Mwene Vunonge. Aprendi. Mwene Vunonge, a.k.a. das mangas. Vocês vão saber a história deste jovem angolano que está a ter muito impacto aqui no Lubango. Então é tudo nosso e vai ser um dia divertido. 2, 3, 4, 5, 6. Foi. Vou fazer um braço de uma boa bolado, tá? Olha, encontramos o nosso convidado já aqui. Sufocado. Mas tu já estavas aqui ao pé da linha? Sim. Tu estavas nos a ver? Não, eu tava controlado do outro lado. Oh, então nós a vimos para aqui atravessar. Estamos na Mucanca. Já sei, tá vendo? Já sei. Já aprender. Yeah. Como é que é, família? Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um Extraordinários. O meu nome é Danilo Castro. Não sei porque estou a dizer o meu nome, porque você está no meu programa, porque devem saber quem eu sou, mas pronto, se não me conheces, meu nome é Danilo Castro e nós estamos a falar diretamente do Lubango, província da Willa, e isto é o Extraordinários que vos é trazido pela Cerveja Tigra, pela Academia Bay e também pela Unitel, e vocês podem assistir isso nessas três plataformas e também na Unitel Net Shows ou no meu YouTube, Danilo Castro. Sigam já, Danilo Castro Sketch, etc, etc, etc. Hoje, o meu convidado é um anarquista, a brincar. O meu convidado é Mwene Vunonge. Treinei muito para falar isso, mas também podem chamar das mangas, para cuidar mais. E então, eu hoje aqui no Lubango não estou a fazer muita apresentação dos meus convidados. Eles é que vão dizer o que é que eles são e o que é que eles fazem, porque eles, melhor do que ninguém, podem identificar o seu trabalho. Portanto, mano, obrigado por nos receber aqui em tua casa e explica aqui ao nosso pessoal quem tu és em muitas palavras. Essa é aquela dica que se dá normalmente quando estás a querer falar com uma dama e não sabe se ela tem namorado ou não, estás a ver? Então você começa a lhe perguntar, pá, podes falar um pouco de ti? Yeah. A informação Fala inicial. sobre ti, Estás a ver? Olá, eu sou Mwene Vunonge, né? Manuel das Mangas também, sei a.k.a. ou a.k.a. De trás para frente tanto faz, né? Aí sou morador do bairro da Mucanca, estamos na Mucanca, né? Já tinhas de te referir. Primeiro, estamos na Mucanca, no Lubango e na Willa, são coisas diferentes. Então eu tenho que escalonar isso. E aí, estou aqui, sou um ser vivente, enquanto mucanquista, na verdade, estamos aqui. Faço ativismo cívico e sou professor de matemática no município da Chibia e um bom cidadão que faz coisas não muito boas para causas boas. Ok. Disseste que és professor, também estás envolvido em ativismo e eu não estou aqui por acaso. Alguém falou, tens que falar com esse Wii. E todas as pessoas com que eu tenho falado, principalmente aqui no Lubango, estão envolvidas na educação. E tu és professor de matemática, que é uma área que o pessoal considera extremamente difícil. Então, mas antes de nós entrarmos para essa área, queria que falasse um bocadinho de onde é que nasceste, como é que foi a tua infância, que é para depois nós viajarmos até as atividades que realizas. Ok. Eu nasci no município do Lubango também, né, aqui no bairro Patrício Lumumba, há uns tantos anos. E a minha infância, na verdade, eu nasci na década de 90, né? Então a minha infância acho que assemelha-se com a maioria das infâncias das crianças, de muitas pessoas na minha idade, atualmente. Por quê? Porque estamos de um contexto em que a maior parte das pessoas lutavam para a sobrevivência, nem tinham que dar conta, eram forçadas a serem adultas o quanto antes, que é para exatamente conseguirem viver, né? Porque era uma questão de sobrevivência. Então, para viver, tem que lutar para sobreviver, infelizmente. Então, a minha infância também foi voltada a maior parte disso. É isso que eu conto e há muitas pessoas. E, não foi pior do que muitos, também não foi melhor do que tantos, na verdade. Mas a questão era, primeiro, o bairro também não ajudava. A vizinhança até por acaso era boa. Qual era o bairro? A Patrício Lumumba, né? Lá muito na zona B. E
é um bairro sem escola, né, na altura, é um bairro sem hospital, então tinha todas as condições criadas que é para nós sermos marginalizados, né, e sermos marginais também. E fomos marginalizados por uma questão de um contexto global, de um contexto nacional, e a questão de sermos marginais era já uma questão de sorte, né? Ou seja, o caminho mais fácil estava criado para isso, para ser marginal. E muitos inclusive enverdaram para tal, e nós tivemos a sorte, isso é um pequeno privilégio, de não sermos. Mas esse privilégio deveu-se a quê? Pais, sorte? Já falei de sorte, na verdade é exatamente isso. Porque na verdade nenhum pai gosta de ver o seu filho em maus caminhos, né? Então, mas num contexto em que está todas as condições criadas, por mais vontade que tenha o pai, que é para tirar o filho do mau caminho, o contexto em si obriga, né, com que as pessoas sejam o contexto é muito agressivo, na verdade. E eu venho de uma família monoparental, e então temos uma mãe que fez não fez papel de pai, fez mesmo papel de mãe, na verdade, porque isso custava muito nela. Ela tinha que preocupar-se com a alimentação, muito mais a educação dos filhos. Mas nessa preocupação existe um intervalo em que ela não está, que é para nos orientar em várias questões. Então, estar aí era uma questão de olharmos para outros ombros e tentarmos ampliarmos os nossos horizontes e vermos além daquilo que tínhamos no bairro. Então aí muitos de nós conseguimos sair dessa maneira. Quantos irmãos tens? Tenho 3 irmãos. 3? E tu és o mais novo, mais velho? Sou mais novo dos 3. Sou mais novo de 4, no caso. É como eu. Mais novo de 4. E também sou da década de 90. Anyways, muita coisa em comum que não sabíamos. Mas eu pergunto sempre às pessoas que depois conseguem sair do contexto onde cresceram, quem é que tu olhavas como inspiração, começou a dizer assim, fogo, esse Madiê não enveredou por esse caminho e olha a vida dele como é que está. Quem é que tu já vias naquela altura que estava com outro contexto, que tu foi essa luz para tu começar a ver, não quero, meus colegas estão a fazer essa cena, mas eu quero fazer essa. Meus amigos estão a fazer isso, mas eu não quero fazer isso. Foi algo que foi intrínseco ou começaste a ver referências? Primeiro é que o bairro não tinha referência nenhuma. É isso que estavas a dizer, visto... lá fora? Exatamente, não, mas mais do que lá fora não. A minha maior referência foi o meu irmão, a quem eu imediatamente sigo. É isso que eu quero saber. Porque nós crescemos no mesmo contexto, né? E ele era uma pessoa, tendo em conta a idade, que tinha mais amigos fora. Então, tendo mais amigos fora, conseguia sair muito mais do bairro. Então, saindo mais do bairro, tem uma visão um pouco mais voltada. Então, ele, como era uma pessoa aí muito voltada para a matemática, estuda e tal, e vê só que nós tínhamos que estudar fora do nosso bairro, porque a única escola que tinha no bairro nós não conseguimos vaga lá. Estás a ver? Isso, ou seja, é um mal que veio para bem. Éramos crianças e tínhamos que estudar a quase 10 km distante da nossa casa. Ou seja, tinhas que sair da tua casa e andar 10 km. Exatamente isso. Isso ajudou-nos a ampliar o nosso ciclo de amizade. Foi um mal que veio para bem. Mas eu não desejo isso a ninguém. A ninguém, claro, andar 10 km para ir à escola. Porque isso é uma questão que nem dá para romantizar. Claro, porque é muito dura. Então, que tal? Então, o meu maior exemplo foi exatamente o meu irmão, porque ele é a pessoa que tinha amigos que vinham de um sítio externo com uma visão um pouco maior e melhor de coisas, porque tinha certos privilégios também, e isso ajudava meu pai. Então, eu quero ser como meu irmão, que é muito dotado em matemática, sabe as coisas, consegue resolver e tem amigos muito melhor. O teu irmão era o primeiro? Era o mais velho ou era o segundo? A quem eu imediatamente sigo. Ou seja, o penúltimo. O penúltimo, E o teu irmão já começava a ir para fora do bairro, já começava a se interessar por ciências e não sei o quê, matemática, e tu ali já tinhas uma referência. E nós fazemos sempre pensar aqui nos Extraordinários as referências que as pessoas têm. E tu andavas 10 km e ias para a escola onde? Não. Começamos nesse intervalo, vamos começar de 5, que é para depois ir para os outros 10, né? Começamos numa escola chamada 62, né? Depois fui para outra, que era um núcleo de ensino dos deficientes físicos. Então, por que eu digo? Porque a questão da imposição do meu irmão foi em três coisas, né?
ele era criador de peixe, né? Então, naquele tempo, batia quem tinha melhores peixes, né? Que tinha outras marcas, não sei como chamam isso. Então, para conseguir isso, tem que aumentar também os lobbies em termos de ser peixe, de criar peixes. Então, ele quer o peixe mais raro. Exatamente isso. Então, tendo o peixe mais raro, acaba sendo mais conhecido nesse lado. Depois tinha outra, que ele era um bom acrobata. Era bom dos flicks, dos mortais. Exatamente isso. Então, tornou-se uma referência nisso. Então, como havia muitos desafios na altura, Ele? Está aí o teu irmão. Não, o irmão está aqui. Como havia muitos desafios na altura, então ele tornou-se uma pessoa que conseguia vencer os outros, então, nesse sentido. Mas, isso só não bastava. Para uma questão de imposição e uma pessoa do bairro, né? Uma pessoa do bairro, principalmente os tipos de bairros que nós temos, se nós não nos impusermos pela bandidagem, porque havia bandidos famosos, na verdade, porque é uma questão de imposição. Vou fazer uma pergunta ignorante e peço desculpas. Ok, tu estás num bairro onde a pobreza é extrema, onde não há muitas oportunidades. Geralmente o que eu sei é que esse bandido da zona não atua na zona. Estou a falar mal? Continua. Sim, tem esse lado. E a minha questão é, tu tinhas que te impor nessa vertente menos positiva para te impor perante a essas pessoas do bairro ou bairros vizinhos ou pessoas que entravam para o bairro? Nós não enveredamos para a questão da delinquência. Não. Quem o fazia? Pergunto quem o fazia, porque provavelmente exatamente isso. Quem o fazia era essa mesma questão. Porque, tinha que ser um gajo fudidaço. Uai, por quê? Mas por quê? Para se impor a quem? Não é para se impor, primeiro, tanto no bairro, que é para ser o homem, e fora dele. Porque as pessoas eram conhecidas também porque é o Zé Mau, o não sei lá que das facas e tudo quanto mais, tá sabendo? Então, tinha que ter isso. Para ser, as pessoas eram temidas por isso, né? Porque havia naquela altura também o policiamento era pouco e os bandidos famosos eram mesmo famosos nesse quesito. Então, nós na verdade pouco éramos mexidos porque nossos irmãos mais velhos não eram bandidos, né? Diga-se, mas eram pessoas que lutavam e batiam muito, na verdade. Então, eram bem maus. Eram muito maus. Fudidaços. Nós temos esse lado. Então estava cá a falar. E outra questão era exatamente impor-se pela escola. Estás a ver? Então, a pessoa tinha que ser uma referência. E a minha referência era exatamente o meu irmão, porque ele era muito bom em matemática naqueles tempos. Então, atraía as pessoas para o bairro, que é para ter explicação de matemática e tal, e tudo. E assim foi crescendo. Ok. Depois, tu entras para essa escola, eu quero saber mais um bocadinho de como é que era a experiência na escola fora do teu bairro. Quando tu caminhavas para ir à escola, eras um bom aluno, já era barra aí, ou como é que começaste a ter essa paixão pelo conhecimento? Primeiro que eu faço também, diga-se, parte do grupo de crianças que começou a ter acesso a livros muito tarde, né? Então, eu entrei à escola com 1 ano de atraso. Primeiro porque, repito, na escola, na única escola do bairro, era difícil uma mãe matricular o filho, porque eram os pais que faziam isso, né? Porque depois faziam os pais e primeiro tinha que ter dinheiro, porque o nível de corrupção era muito alto. Então, para isso, a mãe não conseguia essa vaga, né? Lá no bairro. Então, quando conseguimos estudar fora e tudo, eu já tinha 1 ano de atraso. Mas, felizmente, eu aprendi a ler, a ler e a escrever antes com os amigos no bairro que estudavam, né? Estava na explicação, o pai estava a explicar uma coisa, eu estava ao lado e tudo, eu aprendi a ler. Nesse sentido, então, uma das minhas fraudes é não ter feito a iniciação. Então foi diretamente para a primeira. Mas com os colegas e tal lá, na verdade eu tinha proficiência em leituras e consegui aprender a ler e a aperfeiçoar a leitura e ter mais gostos por livro, né? Mas começamos a ter acesso a livros muito tarde. O que se calhar talvez também despertou em ti depois um conhecimento e uma fome de tu conseguires apanhar os outros, porque ganhaste um gosto por aquilo que se calhar não tinhas acesso. Sim, apanhar os outros, diga-se em algum sentido, mas a pessoa parte sempre em desvantagem. Há mesmo sempre desvantagem, porque no momento em que alguém tem um lazer à noite, porque depois jantou, vai ver um pouco de televisão, depois vai ler um livro para dormir. Não, você aqui só tem ou vai jantar, se tiver jantar, né?
e vai logo para a cama porque não tem petróleo para pôr no candeeiro, né? Nós não usamos vela e tudo, e a maior parte, a história, havia muitos incêndios lá no bairro também por causa disso, por falta de energia elétrica e tal. E aí nós tínhamos isso, né? Tínhamos esse lado das pessoas que dos poucos privilégios dessa situação. Então, pá, por mais esforço que a pessoa fazia, esforços a dobrar, mas a lei da compensação não é tão linear, do tipo, ok, o que te falta numa coisa vai ser compensada noutra, não sei, não, porque pá, tem que... Aquela fase ficou mesmo. Exatamente isso, porque depois é algo que a pessoa não consegue pegar e tal, depois dizer, pá, não, valeu a pena e tal, e pá. Sim, vale a pena todo um esforço, mas é algo que a pessoa prejudica sempre um lado que é porque não tem as coisas niveladas. Né? Então, se as coisas não estão niveladas, então um lado que a pessoa vai sacrificar. Certo. Que depois há toda uma necessidade de ir buscar. Pô, mas pá, eu não tenho saudade da minha infância, diga-se. É a da verdade. Aquilo de falar éramos felizes, não sabiam, não. Eu era infeliz e sabia que era. Esse é o corte. Eu era infeliz e sabia que querias diferente daquilo. Exatamente isso. Então, isso é algo que nós precisamos realmente ter noção. Não romantizar. Tal e qual. Porque não há necessidade de romantizar isso, porque é algo que não se deseja a ninguém. Porque é bom que as pessoas partam de um mesmo ponto de partida. Depois façam as suas escolhas de modo racional. Eu quero perceber, naquela fase, quando é que tu te apercebeste que querias e podias ter diferente? Quando é que tu... Tem um momento assim que tu pensaste, tipo, pô, esse Madia tem isso... E nós estamos aqui por quê? Quando é que tu começaste a ter essas indagações pessoais e pensamento crítico, de saber, tipo, isso aqui não está bom, eu quero diferente para mim. Tens alguma memória que te faz, tipo, não... Eu, assim, cronologicamente, não consigo estar a dizer quando, de facto, né? Mas há um tempo que aquilo, nós, e diga-se, eu sempre tive muitos amigos, né? Falo nós porque eu andei muito com o meu irmão. Então... Dá para ver. Mas chega um momento, quando tu, por exemplo, no Natal, estás a ver os teus amigos estão a lhes comprar roupa nova e tal, mas você não tem. Né? Ali tu não tens roupa nova, mas há uma coisa mas se tu ficares ali, tu vais desenvolver o tal famoso olho gordo, mesmo que de forma involuntária, porque você também quer, aquilo é uma coisa boa. Mas tu, quando chegas em casa, desde o momento que tu perdes a ação para cobrar aquilo da tua mãe, porque realmente sabes que a tua mãe não consegue fazer, então é uma questão de consciência que a pessoa começa a já ganhar. Tipo, ok, eu não posso cobrar mais daquilo que me podem dar. E é exatamente isso, nós crescemos nisso. Então, quando a pessoa consegue fazer esse binômio, né, funcionar, então a pessoa começa a ver, não, aqui agora que tenho já começar a fazer coisas diferentes. E aí tens duas opções, que foi a conversa que tivemos com o Michael, que foi, tu tens duas opções, ou, ok, tenho que começar a fazer por mim para tirar o peso da minha cota e eu ser independente, ou pode escolher o caminho fácil, que o caminho fácil provavelmente muitos dos teus amigos do bairro escolheram e se calhar já nem estão cá, tal e qual. Não é? Então tu tiveste um momento, e aí o que joga vai ser o princípio e a tua própria natureza, os teus princípios. Saber, não, ok, eu não vou pelo caminho fácil, vou pelo caminho certo. E qual foi o caminho certo que tu escolheste? Mas a questão é para desenvolver esses princípios, vê só, é um caminho muito longo. Porque para desenvolver esses princípios, a pessoa tem que fazer parte de uma comunidade moral. Exato. Mas que comunidade moral é que nós temos? Nós não temos, porque colocar um pobre na comunidade moral é, a todos os títulos, um pouco de loucura. Porque agora temos um caminho, que é a igreja, né? Porque a igreja vai nos falar que roubar é pecado, né? Já que o direito diz que roubar é crime, a igreja diz que roubar é pecado quanto mais. E aí tem esse lado. E a igreja, diga-se, a mim ajudou muito, né? Porque eu aprendi aí que roubar é pecado, que matar é pecado e tal. Então, a igreja ajuda nesse aspecto. Não quero entrar por aí. Nesse aspecto é exatamente isso. Independentemente de qualquer crença que a pessoa tenha, quanto mais é importante para falar assim, mas eu repito, mas é muito difícil estar num contexto a pregar moral quando há fome, porque elas duas não andam de mãos dadas. Então, por isso que no início da conversa eu falei da questão da sorte, né? De tipo, ok, não é porque uma coisa estava bonita, depois deu uma luz em mim, tudo quanto, mas não é eu poderia ser qualquer um desses meus amigos, por exemplo, que acabou mal.
Estás a ver? Mas isso foi uma questão de sorte. Mas agora, nesse contexto, depois, agora aí já, quando a pessoa vai adotando uma certa idade, começa já a ter noção de mais coisas a fazer quando começa a experimentar outras coisas, né? Tipo, uma questão de sacrifício do quanto mais. E agora aí começa a questão do pensamento, né, coletivo, né, do sacrifício, das vontades imediatas, né, que é para uma questão de pensamento o coletivo e beneficiar a comunidade, né? E aí é onde exatamente eu começo a me entender como um ser vivente que realmente deve fazer parte da cidadania ativa. Yeah. Por quê? Porque eu acho que se estamos naquela situação é porque nós não tivemos referências, né, que lutassem pela comunidade. Né? Tanto referências locais, tanto referências nacionais. São mais questões políticas e tal, mas não questões voltadas exatamente para desenvolver a comunidade e manter elas com partes dos direitos, parte das benesses que o Estado vai proporcionando. Então a pessoa aí veja, e citaste agora o Michel, exatamente, a pessoa depois escolhe, né? Tenho exatamente ou ser bandido ou ser um não bandido, né? Bandido e não bandido. Pode ser bandido, não, mas é mais assim, um não bandido. Mas depois daí, ao ser não bandido, a pessoa pergunta, vou fazer o quê para ser um não bandido? Porque é exatamente o que fazer. Porque depois temos isso. Porque a pessoa tem que lutar e se reinventar. E nessa de se reinventar, a pessoa consegue encontrar uma coisa, nós procuramos, né, devemos encontrar uma coisa para morrer por ela. Porém, enquanto não morremos, temos que encontrar uma coisa para viver por ela. Então, as coisas que vão nos fazer viver por é que vão ajudar a trazer um conjunto de caminhos e algoritmos que permitam nós nos reinventarmos a cada dia e cada circunstância que nós tivemos aqui ultrapassar. E nesse contexto, eu comecei como comandava televisores, não sei como é que aprendi, porque eu não tinha em casa, mas pronto, fui aí, montava parabólicas, né, antenas parabólicas e tal, e dava explicações também de matemática por acaso. Sempre. Números. Então, e depois fazia pulseiras também, que é para ajudar, primeiro, a tirar o peso da minha mãe, que era lavadeira, e conseguir satisfazer as nossas vontades enquanto adolescentes. Eu faço sempre essa pergunta aqui nos Extraordinários, as pessoas conseguiram sair da situação em que cresceram. Qual é a tua relação com o dinheiro? O que é que o dinheiro significava para ti? Quando começaste a fazer o teu dinheiro e percebeste que há coisas que podiam depender de ti, o que é que significou para ti? E o que é que significa até hoje? Sim. O dinheiro mesmo é sempre importante, que é para realizar todas as nossas necessidades, né? Sejamos nós materialistas ou não, mas precisamos sempre de dinheiro, que é para termos uns mínimos olímpicos. Os mínimos olímpicos. Mas a questão é, até que ponto é que o dinheiro resolve os nossos problemas? E eu, enquanto Manuel das Mangas, sou mesmo esquerdista. Então, para mim, é muito bom que o dinheiro venha a resolver as nossas necessidades de grupo, que é para eu não me elevar nem militizar. Falaste aqui de uma questão e vamos tocar aí, e isto é uma conversa, né? Então vou te interromper algumas vezes. Tu falaste aqui acerca do olho gordo. E eu tenho sempre essa conversa com o meu sócio. Isso é termo dos brasileiros. Aí, família. Olho gordo. Eu tenho sempre essa conversa com o meu sócio, que é o contexto importa muito. Porque nós não sabemos a história das pessoas. Então, quando se diz que a humildade às vezes é importante, não estás só a salvaguardar o bem-estar, o teu, do ponto de vista valorativo, mas também que as pessoas à tua volta não se sintam ostracizadas, mesmo que tu não queiras. Vou-te dar um exemplo prático. Os teus amigos, quando estavam a receber as prendas e a te mostrar, se calhar porque estavam felizes, eram crianças inocentes. E o sentimento que aquilo desperta é algo humano, até bíblico, não é? E tu às vezes não sabes que aquilo está a ser gerado noutras pessoas. Então, quanto mais tu puderes manter na simplicidade e viver a tua vida, também pensando como é que os outros percebem aquilo, porque nós não somos ilhas, nós não vivemos sozinhos. Então não pode chegar aqui, tipo, na minha opinião, com 3 Range Rovers e a pessoa que vive ao teu lado, tipo, não tem uma bicicleta. Estás a atrair para ti coisas
que se calhar tu não entendes que está a acontecer. E tu teres essa noção, por vezes, é muito difícil quando tu cresces fora da realidade, porque acredita, mano, há pessoas que crescem numa bolha, e está aí a minha crítica à extrema esquerda, que não sabem isso, mano. Não percebem isso. Se eu não tivesse a fazer o que eu faço, os extraordinários, os anormais, há coisas que tu vês, mas tu não vês. E não é culpa tua. Tu também cresceste num contexto que não é culpa tua. Então, como é que nós, enquanto país, enquanto jovens, podemos ter algo em comum para não chegarmos ao ponto de haver a chamada caça às bruxas de quem não foi culpado de nada? Porque existem muitas pessoas que veem essas diferenças sociais como sendo motivo de cisão do país. Porque não percebem o contexto histórico que nos trouxe até aqui. E o que se passa é que muitos dos cotas que nós criticamos, mesmo quando têm diferenças políticas, convivem à noite. Mas os jovens pensam o quê? Esse tem que lhe cortar mesmo. Esquece, acabou as cotas. E nós não percebemos que, na minha opinião, isso é acerca de simbiose, não é acerca de separação. É perceber, mano, eu estou nessa situação e eu tenho que sair dessa situação por causa disto, disto e disto. E eu tenho certeza que isso vai despertar o ok. Porque quando tu estás no terreno com as pessoas, é diferente. Mas o sistema que nós estamos afasta as pessoas. Constrói um condomínio com muros fechados, uma casa enorme, e depois ali ao lado, tu não, ficas tipo, não existe ninguém. E é uma conversa que eu tenho com muitos amigos que é, não tem como tu não sabes a realidade de Angola se a empregada da tua casa falta porque choveu. Como é que tu não sabes a realidade? E eu digo, é possível você ser casado ou casada com uma pessoa e você não sabe. Quanto mais uma pessoa que trabalha na tua casa. Tu começas a ficar, em inglês diz numb, começas a perder a sensibilidade para certas coisas. De um lado para o outro e do outro lado para um lado, digamos assim. Eu queria saber qual é a tua percepção em relação a isso. Yeah. Vamos começar. Falaste em ilhas, e por acaso e tal, de olho gordo e tal, mas há uma situação primeiro. Para mim, as ilhas devem existir, né? Vão existir porque a mim representam as diferenças. As ilhas representam as diferenças, né? Mas, mais do que termos ilhas, o importante é termos pontes para interligarmos as ilhas. Estamos de acordo. Né? Yeah. E depois há uma coisa que falaste e resume-se numa questão que são privilégios. Yeah. Os privilégios são coisas que, quando eu estava a falar, que nós precisamos primeiro ter noção de quão privilegiados nós somos, né? Que tipo de privilégio é que nós temos e por que os outros não têm aqueles privilégios. Yeah. E começa ali. Falaste em condomínios. Por que existem condomínios numa sociedade como a nossa? Qual é a necessidade, né, de termos hospitais privados? Qual é a necessidade de termos escolas privadas? Quando queremos uma Angola sistêmica, né, que é o conjunto de dois ou mais elementos em que cada um tem efeito no comportamento do todo, não é isso? Yeah. E por que temos essa separação quando estamos a tentar construir uma Angola nova? E enquanto jovens, a primeira pergunta é exatamente essa, né? Que tipo de empatia é que os privilegiados têm para com os não privilegiados? Eles têm noção dos privilégios que têm? Até que ponto é que eles procuram usar os privilégios que têm, que é para ajudar, né? Que é para fazer crescer, que é para mostrar, não é sobre culpas, né? Não é sobre culpas, que se quer exatamente é sobre compreensão dos processos para a aquisição de tais privilégios. Né? Até que ponto é que as pessoas os mais privilegiadas desse país conseguem compreender por que os outros não são privilegiados como eles são? Né? Depois vamos ter, mais do que toda a crítica que se pode pôr ali, é a questão de onde é que nós queremos ir. Falaste agora da empregada que falta porque porque choveu. Qual é a relação que existe entre o patrão, né, da vez e a empregada? Quer só o trabalho ou quer compreender a humanidade dessa pessoa? Foi para lá? Conhece de facto a empregada que tem? Em que condições? Ou existe meramente uma relação de procura e oferta de serviços? Aí nós vamos começar a compreender tantas outras coisas desse país. Que é daí onde deve começar um debate público
a nível nacional, que é para nós começarmos a pensar sobre isso. Aqui na Mukanka, eu sou privilegiado de alguma outra coisa. Exatamente isso. Mas eu não, em nenhum momento eu posso julgar, quem não consegue chegar, inclusive até aqui, por exemplo, para tirar água. Porque não tem força, é muito distante e tal. Me fica muito difícil perceber essa pessoa. Porque eu não vou ter tempo também que é para conhecer todas as pessoas. Mas devo partir do pressuposto da noção dos privilégios que eu já tenho. Yeah. E nesse quesito, os angolanos, enquanto juventude, estão a tirar zero. Pergunto-te, dentro do teu privilégio, que é uma palavra que se tornou referência nos últimos anos, sim. O que é que tu tens feito do ponto de vista do ativismo? Estás a ver? Que eu quero que as pessoas ouçam e que também possam apoiar alguém, se calhar aqui vai ver isso, e também não é apoiar do ponto de vista financeiro, mas existem muitos jovens que não sabem que existem jovens como tu que estão na sua comunidade a fazer a sua diferença. E podem também, por estar nos a assistir, fazer nas suas próprias comunidades. Porque como eu digo sempre, porque também me foi ensinado, cada um de nós tem que construir uma palavra, não vais fazer o livro todo. Não temos tempo. Não tens tempo. Yeah. Eu quero saber o que é que tu tens trabalhado e quando é que entras para essa vertente. Sim. O meu maior privilégio até agora é a minha formação acadêmica. Claramente. Yeah. Então, eu fui privilegiado por ter estudado e fazer a minha licenciatura, né? E ter acesso a vários outros conhecimentos em função dos links que eu fui criando no meu grupo de pares. Ok. Então, para alguém que pensa social, nós devemos ver que é ajudar para que outras pessoas consigam também ter acesso à educação. Esse é o primeiro passo, acesso à educação e saúde. Então, enquanto ativista social, a minha maior luta exatamente é empoderamento. Empoderamento da minha comunidade. Porque eu sou o Mwene Vunonge, né? Consigo lutar, tenho uma certa voz para uma outra coisa. Mas não basta. Porque entenda-se o empoderamento como a questão de força de um grupo. Porque eu sozinho não represento o empoderamento. O empoderamento visa termos um grupo completo de pessoas com noções do status quo, né? E conseguem lutar pela comunidade. Responsabilidades com decisões coletivas e com responsabilidades individuais. Para que todos aqui na Mukanka, por exemplo, qualquer um na Mukanka esteja em condições de defender os direitos do povo da Mukanka. Porque nós queremos isso. E são lutas onde nós mergulhamos. Por quê? Porque eu percebo que me colocar numa luta dessa é muito mais vantajoso porque são lutas que beneficiam a maioria. Porque uma luta que beneficia um pequeno grupo de privilegiados nunca me vão ver lá. A minha questão agora é uma. É aqui que começa a ficar os anormais. Tá vendo? Essa ideia do coletivismo já existiu. Certo. Tu sabes, do ponto de vista histórico, nós estamos a vir de um coletivismo, uns naquela altura bolchevique, depois também há os comunistas como tal, que nós sabemos como é que acabaram, né? Acabaram mesmo? Existiram mesmo esses comunistas? A pergunta tem que ser essa. Aqui é que já é normal, que nós vamos chegar aí. Mas nem tanto em questões histórico-políticas, falo da questão humana. Nós somos seres individuais. Se as pessoas todas da Mukanka vierem aqui e começar aqui uma guerra, eu tenho certeza que a primeira coisa que tu vais fazer é proteger os teus filhos, a tua esposa e quiçá, a ti. Porque nós somos seres unos. Por mais que defendamos o coletivo, porque queremos ver todo mundo bem, nós somos pessoas individuais. Tu, quando vais te deitar, tu fazes o melhor para ti. Quando tu perguntas e falas sobre a questão do capitalismo e de como é que nós podemos pensar em fazer condomínios, etc., eu pergunto, mas onde é que está o nosso direito individual, por exemplo, que eu gerei capital com o meu sacrifício, formei-me também e quero pôr mais pessoas a trabalhar, mas também quero criar riqueza para mim. Agora, a maneira que eu distribuo essa riqueza e como essa riqueza vai ser usada, não tem se calhar nada a ver com a questão de nós estamos no estado capitalista. Tem a ver com depois os princípios que o capitalismo traz. Estás a ver? Com cada pessoa traz dentro de si. Porque se eu tiver a fazer $1 bilhão
e conseguir construir aqui hospitais e ajudar muita gente, será que eu sou menos bom? Que eu dizer assim, olha, faço um voto de pobreza e vamos estar todos aqui iguais e todo mundo tem que ter $1 bilhão. Sabes? Todo mundo a partir de agora tem que ter $1 milhão. Assim. Não funciona, para mim não funciona pela nossa própria natureza humana. Sim, isso, eu nem iria para discutir agora capitalismo e tal sobre isso, mas porque eu penso, nós temos que fazer pensar o país e tornar o país num estado social. Somos no papel. No papel somos. Nós tornar o país num estado social que é para garantirmos os serviços sociais básicos para todos. Sim. Né? E dessa maneira, depois cada um é que vai escolher o que quer fazer. Ok, tu queres. Ok, vamos chegar até aqui. Todo angolano tem que ter direito a isso. São os mínimos olímpicos necessários. Daí para frente, se você quer ter $1 bilhão, $2 bilhões, você que sabe, a vida é tua. Trabalha como quiser. E aqui na Mukanka, por exemplo, a minha maior vontade é que todo mundo, por exemplo, vamos falar das crianças, todas tenham acesso à educação, todas tenham acesso à saúde, né? E vão crescendo assim. E mais, os adultos têm a noção dos seus direitos e seus deveres. Né? Ali, as pessoas vão começar a escolher, a fazer as suas escolhas com noção, né? As escolhas com noção. Ok, eu sei que tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e devo fazer isso, e mereço aquilo. Então, as crianças, quando crescem, todas educadas e com os mínimos, repito, com as questões de saúde, educação, perto, né? Elas têm uma outra visão. Começam já a preocupar-se inclusive com outras coisas e vão fazendo as suas escolhas. E na questão macro nós também devemos ter isso, né? Se estamos a criar, eu penso, né? Temos a criar uma questão de um Estado social, né? Em que os direitos sociais básicos, todos garantidos para todos, sem exceção, né? Cidadania e tal, quanto mais. Daí depois vamos começar a nos ver. Agora, se alguém quer ser milionário naquilo que pensou, é bom que não explore os outros, né? Porque aí é bom que não explore os outros em função da sua ignorância. Cada um escolhe. Entramos aqui numa dicotomia lixada, que é a cena do caranguejo. Vai sair um caranguejo do balde e vai puxar os outros. Porque é o que tu estás a fazer também. Tu saíste do balde e agora estás a puxar os outros. Porque nem eu sei se tu a puxar de facto. Porque por isso que eu falei empoderamento. Certo. No empoderamento. Mas tens ações que estás a fazer? Não, no empoderamento. É bom que tenhamos, que cada um saiba daquilo que realmente vai fazer pela sua comunidade. E quanto mais em grupo se trabalhar, melhor, porque nós vamos ter uma organização que quem votamos chamou de organização missionária, né? Que é uma estrutura em que todos agem em prol da comunidade, em vez de termos uma organização politizada, em cada um quer a sua parte do bolo e sai voado. Tá vendo? Percebo. São maneiras diferentes de olhar para a Exatamente. questão, mas eu acho que o ponto em comum aqui é o bem comum e cada um trabalhar para a melhoria das condições da maior parte. Tal e qual. Que é o objetivo. Mas dos teus projetos específicos, que eu também já vi, tipo, que és bem ativo, ativista mesmo, quais são as atividades que tu realizas e o que é que quando fomos, o que é que vais nos mostrar? Primeiro, uma coisa que eu descobri recentemente é que eu não tenho CV. Porque eu não sei falar de mim. Não sei falar mas podes falar do que fazes. Exatamente isso, porque... Aulas? Sou professor, né? Porque para essa parte eu estou a contribuir para Angola, né? Enquanto professor, né? E isso ajuda-me também com os meus estudantes, né? Ajuda-me a passar-lhes, né? Alguns saberes, né? Que podem valer para a vida, mais do que ensinar quanto é que dá 1 mais 1. E é exatamente isso. E aí temos aqui a questão, poderia ter sido outra pessoa a falar, mas a oportunidade como é agora é essa, né? Por conta acabamos de lançar agora um livro, o resultado de um financiamento coletivo. É um livro que tem sido lido por muita gente, tanto aqui em Angola, né, e quanto fora. É sobre quê? São minhas crônicas, né? São crônicas que eu contei, que eu fui contando das minhas vivências, começando pela infância, mas de uma forma humorizada e satirizada. Ok, isso fez com que nós, com o lucro das vendas desse livro,
Bom dia. Tranquilo. Vamos em direto. Não é em direto. É diferente. Tranquilo. Com o resultado dessas vendas, nós criamos o lucro. Nós, aqui na Mukanka, nós temos problema de água. Se temos problema de água, obriga com que muita gente desloque-se vários quilômetros que é para buscar água em outros bairros, muito distante. Então, criamos aqui, por exemplo, um furo d'água com o dinheiro com o lucro do livro, que é para permitir que uma boa parte da Mukanka, tal como vocês chegaram... A Mukanka toda vem à tua casa? Conhece toda? Eu gostaria que fosse a Mukanka toda, porque nem é suficiente, na verdade. Né? Nós temos uma eletrobomba com uma capacidade de 120 litros, aproximadamente 60 litros, né? 60 litros por minuto, que é pouco. Então, aqui enche muito as pessoas, ou seja, faz com que passem muito tempo aqui que é para ter acesso à água. A água sai de onde? Sai do subsolo. Ok. Aqui há um leito? Tem aqui um caudal. Ok, um caudal. Ok. E depois, estavas a dizer assim, vocês com o que veio do livro, criaram aqui esta estrutura que é para as pessoas começarem a vir cá buscar água. Exatamente isso. Depois tem a questão outra coisa que é a questão da luta pela eletrificação do bairro, né? Porque a Mukanka viveu perto de 40 anos sem energia elétrica. Então, por uma questão de luta, né, que é cidadania, né, ajudou-nos a forçar, né, porque aquilo é uma questão de forçar o governo provincial a ceder e ver que aqui tem pessoas, tem famílias que precisam de energia elétrica. Então, isso fizemos foi uma luta muito grande que este ano vamos completar 2 em novembro com energia elétrica. Veio depois 40 anos depois. Tiveste contribuição ativa nisso? Sim. Como? Petições e reuniões, encontros com o governo provincial. Aquilo é pressão? Sim. De outra forma não andava? Claro que não. Porque nós temos um estilo de governação distanciado, né? Primeiro é que temos uma democracia representativa, né? Que temos isso. Depois temos a questão, não há proximidade entre o cidadão e o governante. Então, se o cidadão não sair da sua casa, que é para ir dizer que tem fome, né? Que tem uma outra aquela situação, o governante não vai sair também do seu gabinete, que é para ir procurar exatamente isso. Então, nós temos um problema aqui. Então, agora, para isso, por isso eu repito, eu defendo a cidadania nesse sentido, para que os cidadãos saibam quando é que devem ir incomodar um político. E como, né? Que é para realmente chamar a atenção dos seus problemas. Então, eu noto que a tua luta é muito primeiro começar na Mukanka e depois Mukanka, Lubango, Huila, Angola. Sim, podemos pensar global, mas temos que começar a agir local, né? Porque isso nós não podemos, é alicerce, né? Nós temos que fazer as bases aqui, que é para depois irmos fora. Porque do resto é querer dar show quando a casa não está organizada. Não fazia. Ok. E tu estás aqui na Mukanka há quanto tempo mesmo? Sensivelmente 6 anos. Há 6 anos. Mas eu noto que estás a vestir a camisola mais do que estão aqui há 40. Por quê? Mas a culpa não é dessas pessoas que estão aqui há 40 anos e não conseguiram fazer. Porque nós, se formos a ver, por uma pergunta, a maior parte, por exemplo, os adultos aqui, têm um grau de escolaridade muito baixo. Então, tem uma literacia sobre a cidadania também reduzida. Logo, ele pensa que enquanto o Estado não vier aqui, enquanto o governo, no caso, não vier aqui resolver os problemas, ele também não pode ir lá porque não lhe diz respeito. Então, vamos ter esses problemas. É triste saber isso, mas a verdade é essa. Então, se nós temos que culpar todos, infelizmente, muitas dessas pessoas, temos essas pessoas em Angola, né, que não consegue pensar porque esse problema ele pode resolver, que esse problema lhe diz respeito e tal, mas acha que o Estado está só o governo é que tem que pensar que é para resolver esse problema. Não é ele que tem que pressionar o governo. Então tem que aparecer aqui um moene, que é para dar também o seu contributo. Que hajam, nesse sentido, que hajam mais moedas, né? Porque, depois temos, aí tem uma outra situação, né? Por isso é que eu falo do empoderamento. Vê só que essa é uma palavra que estamos a utilizar muitas vezes por hoje. Porque eu estou aqui hoje e a qualquer momento eu posso sair, né? Por uma outra razão. Mas há people que já se inspirou pelo teu trabalho e que está aqui. Isso é que é um incentivo. Mais do que inspirar, é exatamente trabalharmos juntos. No sentido, vê só, voltamos sempre ao empoderamento, que para cada um saiba que a Mukanka é dele.
né? Ele pode lutar pela mucanca e não esperar unicamente por uma única pessoa. Isso é que se quer. Temos que pensar a comunidade nesse sentido. E aí, dessa forma, nós vamos ter pessoas, nós vamos ter comunidades empoderadas. E quando se tem comunidades empoderadas, não importa quem é. Quando se tem comunidades empoderadas, o Moene não vai ser conhecido na mucanca, porque vai ser conhecida a comunidade da mucanca. E esse é o teu objetivo? Claro, claro, porque é pensar grupo. Ok. Aí que nós... Estava a brincar. Mas é interessante ver que há jovens que pensam dessa maneira, mano. E antes de nós irmos aqui para a reta final, queria perceber do teu lado quais são algumas dos... E eu sei que nos Extraordinários, todo week vem aqui ao Extraordinário e não gosta de falar das coisas que faz. E se calhar vou ter que chamar o teu irmão para falar das tuas coisas. Não. O meu ponto aqui é, quais são algumas coisas de que tu mais te orgulhas nesse teu trajeto? Ok. Desde o Patrício Lumumba, não é? Até hoje, quais são as coisas que mais te orgulhas? Que eu fiz. E vê só, se eu tiver que começar, que eu vou ter que escalonar. Não há problema. Não, mas para mim, diga-se até agora, é a grande luta para a eletrificação desse bairro. Isso diz muito. Porque olha que nós hoje temos pessoas que estão aqui na mucanca. Que estão aqui na mucanca. Da tua participação em atos sociais e de ativismo? Foi. Por Angola inteira? Epa. Sais à rua? É claro que eu tenho que sair à rua, né? Não é claro, para as pessoas estão aí ouvindo. Sai à rua, sim. Tenho que ir para a manifestação. Porque para ti pode ser bom natural. Sabe a questão do privilégio? Que você às vezes não dá conta de uma coisa. É tipo, eu só faço, eu só estou a bazar. Mas para alguém que está aí sentado, pode ser o que ele precisa de perceber. Sim, eu vou à rua. Quando eu vou à rua, e depois eu lido com quem quer que seja, né? Que é para realmente primeiro reivindicar, apresentar a situação, apresentar os problemas e a minha visão de solução para vários problemas que assolam a minha comunidade e não só. Isso orgulha-me, né? Porque eu consigo. E depois aí ver que há pessoas que podem sentar para me ouvir, né? Se vão cumprir ou não, mas eu falei, né? Tenho a minha liberdade, me permite isso. Como é que a tua família olha para isso? Sempre te viram assim? Ou estão a ver agora mais tipo assim, Maria também? Mas agora já, mas nunca tive tanto problema com a família nesse sentido, né? Porque laissez-faire. Então, a família provavelmente sabe, ele veio dessa costela e está fazendo o trabalho dele. Sim, eu disse quando Agora, então quando cheguei aqui, tu me disseste o nome dos teus putos. Quais são o nome dos teus filhos? Eu tenho o Vunda e tenho o Yombemba. O que significa? Confusão e de paz. Ou seja, tens ali... Isso calhou que lhe chamaste de confusão, mas calma. Sim, na verdade é assim. É verdade? Sim, na verdade é assim. É? Mas por quê? Porque o Vunda é Cândido Vunda, né? Que Cândido é alma inocente. Alma inocente na confusão, né? E nós conhecemos a confusão. Esse caos, né? Em todo. E o Yombemba é o Fernando Yombemba, Fernando é um aventureiro de paz. Quer dizer, a mãe não teve nenhum dizer nessas tuas coisas. Você tipo, já cresceu, estava a ler os livros, quando tiver um filho, vai se chamar. Não, isso é tudo fruto de uma conversa, né? Tem o nome próprio, tem o nome do Xará, em algum sentido, mas nós precisamos conciliar o sentido do nome do Xará com o nome próprio da criança. Isso é uma questão de um diálogo. Qual é a mensagem que tens aqui a deixar para os jovens angolanos? Porque tens aqui uma plataforma que chega a milhares de jovens. Então, gostava que deixasse a tua mensagem. Tá vendo? Esse é aquele lado que, tipo, eu estou a ler uma história, depois tem que a parte da... Como é a moral da história? Eu nem sei da moral da história. Mas às vezes a moral da história nós falamos aquilo que nos vai à alma e como é que tu vives a tua vida. Se calhar pode ficar essa mensagem para eles. Sim, é porque eu nem consigo me dar conselho, quanto mais a outras pessoas. Não, isso não é um conselho, isso é o teu feedback. Sim, a minha mensagem é bom que nós lutemos todos por Angola, né? Angola é de todos, tem que ter espaço para todos. Então, para isso, nós precisamos, primeiro, pensar nós, onde estamos, como estamos e para onde queremos ir. E depois há uma frase em inglês, eu não falo inglês, mas é "We must find something to die for", né? Não, você fala inglês. Não, para. Calma, não para. We must find something to fight for. Não falo inglês, mas já agora...
De leve. Então é isso, né? Nós temos que encontrar sempre uma coisa, procurar uma coisa para morrer por ela. Uma causa. Exatamente isso. E então são causas, propósitos, ideologias que nós precisamos encontrar. E mais do que tudo, que sejam as nossas filosofias o baluar, né, das nossas ações. E nisso nós precisamos pensar sempre o grupo, precisamos pensar nós e temos um sentido de empatia para com os outros. Criarmos alternativas que nos façam sobreviver, né, e que nos façam contornar essas coisas que nos atrapalham para crescermos. Ok. Eu vou trazer um bocado de Defenda a Tua Lenda para os Extraordinários. Defenda a Tua Lenda é outro meu programa. E eu quero saber, de forma resumida, antes de irmos embora, 4 pessoas que são as tuas lendas, que te influenciaram no teu trajeto, que se dissesse assim, essas 4 pessoas fizeram quem o Humana é, quem seriam? Aqui agora... Podem ser desde família, escritores, acho que surgirem. Primeiro é que isso tinha que ser por área, né? Porque eu já disse, a primeira pessoa é Evaristo das Mangas, né? Que é a pessoa mais próxima a mim. Depois tem a por área da educação, tem o Isaac Paz, um grande professor, né? Mesmo do Lubango? Não, é de Luanda, né? Vive em Luanda. Que tá uma pessoa que pensa em educação, né? De facto. Que é uma pessoa que nós não podemos falar de educação em Angola sem mencionarmos Paz. Né? Então, depois tem o Luate Beirão, que é uma grande pessoa que eu lido com ele. E porque é uma pessoa cuja filosofia de vida a mim... me amolece o coração. E a minha mãe, né? Sem dúvida. Não é por ordem de importância, são as 4 pessoas. Exatamente isso, porque a minha mãe, o termo guerreiro é muito corriqueiro, né? Ele é mesmo uma pessoa valente e vale a pena, né? A minha mãe é a primeira pessoa que eu meti a mão no fogo por ela. Ok. Família boa. Isto foi mais um Extraordinário. Estivemos aqui com o Mene Vunong, acertei de primeira, e também chamado das Mangas. Nós estamos aqui diretamente da Mukanka, Lubango, Willa, Angola. Tá aí. Agora sim, muito obrigado a todos vocês. Isto aqui é trazido pela Cerveja Tigra, é trazido pela Academia Bay e é trazido pela Unitel Net Shows. Tudo nosso, foi. Então, uma boa parte das pessoas, principalmente desse lado, vem pegar água aqui às manhãs, quando há energia. É verdade. Porque depende essencialmente da energia elétrica. Então, quando há energia elétrica, as pessoas vêm e buscam, tiram água aí. Assim, vivem felizes para sempre. Primeiro vem a ideia, vem da necessidade, né? Da insuficiência, né? A única zona que depois vou mostrar que nós temos aqui já não passa água, né? Já não tem como passar água. Então, comprar água também é muito caro e as nossas famílias aqui não têm tanto que é para ter que pagar por água todos os dias, né? E tem que ter um tanque, um reservatório e tal. Não, mas o tanque é para facilitar isso. Nós estamos aqui a ajudar. Fazer a tua parte. Há sensivelmente 2 meses, veio um vento aqui inexplicável que só tirou a chapa. Só tirou a chapa? Estava tudo coberto. Tirou a chapa. Então, a Mukanka, como podem ver, ela chega até a montanha. Na montanha ainda é Mukanka? Sim, ainda é Mukanka. Administrativamente pertence à comuna da Arimba, que é daquele lado. Okay. E aí tem aproximadamente 1.200 famílias. Ok, muita gente. Ok. E como é que é a questão da administração local? Já tu conhece a mãe? É nula. É nula, porque porque as coisas começam a nível local, né? Nós não temos a relação cidadãos e com a administração local é muito pequena. Então, se nós temos essa deficiência, fica muito difícil, porque se trouxeres a administradora da Arimba aqui, o administrador municipal do Lubango aqui, ninguém lhe conhece, ninguém, literalmente, porque não há aproximação, né? E as pessoas têm essa dificuldade, porque não há interesse da parte de quem governa em vir lidar na proximidade com os povos, e os povos também, repito, a pouca literacia sobre a cidadania, também não sabe que tem o direito de indagar um governante que é para lhe cobrar deveres. Apareceste, pai. Ok, então esta é a única escola aqui da Mukanka? Essa aqui é a única escola da Mukanka, né, que
do ensino primário. Vocês dão aulas aqui? Não trabalho aqui. Eu trabalho num outro município. Porém, essa alberga as crianças daqui e de outras localidades. Por exemplo, ao lado, por trás da montanha, duas comunidades, que é o bairro da Capalanca e o bairro do Mucolo. Crianças deslocam-se de lá para cá. E essas crianças de lá entram 1 ano ou 2 anos mais tarde por causa da distância, né? Não pode vir com 5 anos aqui para a escola. Então, como lá não tem escola, então tem que esperar. Vem com 7 anos que é para fazer a iniciação. 6 anos, então temos essa dificuldade. É muito ruim. Mas vais andar sempre assim, com desconfiança que alguém quer te assaltar e tal. Mas se tu te integras na comunidade dessa maneira e que consegues. Então, nós temos aqui, esse é o PT que alimenta o bairro da Mucanca, né? Entrou em funcionamento em novembro de 2019 e nós tivemos, a comunidade trabalhou, né, que ajudou a cavar os buracos e houve um trabalho coletivo muito bom e isso permitiu com que as pessoas sentissem parte disso, ou seja, não temos vandalização dos bens públicos nesse sentido porque a comunidade participou, né, desse feito. Então eu defendo que nós precisamos trabalhar desta maneira, né, pegando as experiências já vividas, né, pegando as experiências e envolver a comunidade na resolução dos próprios problemas, que é para sentirem-se parte da solução. Ok, mano, o teu livro. Não falamos ali, mas eu quero saber. O livro Os Meus Tios e Seus Atongoko, né? É um livro com 60 crônicas, né? Muitas delas contadas no Facebook e foi fruto de um crowdfunding, né, das pessoas do Facebook, né? Foram os leitores que contribuíram para isto e em 2 meses nós conseguimos o valor de 2.789.000 kwanzas aproximadamente, que é para fazer a impressão do livro. Então, um livro totalmente financiado pelos leitores e valeu a pena. Então, quantas pessoas participaram nesse crowdfunding? Mais de 171 pessoas. E onde é que tu puseste a plataforma de crowdfunding? Como é que eles puseram o dinheiro? No Facebook, no Facebook nós fizemos a publicidade e o dinheiro ia diretamente para a conta da editora que trabalhou comigo. Top. Mano, obrigado, estamos juntos, já? Então, nós estamos aqui, que é a única zona, né, que nós tínhamos aqui no bairro. E simplesmente por conta da seca que se deu aqui desde novembro até março, parou de passar água, né? Então as pessoas têm um sacrifício muito maior, né? O furo d'água veio ajudar a minimizar, né, o sacrifício de algumas pessoas, né? Porque também é pequeno, não ajuda para todos, porém temos um déficit muito grande de água, né? Ok. Então vocês, como podem ver, ele está girando ali. Era suposto sair água aqui e não sai. Assim. Ele teve a ideia de fazer por iniciativa própria, como nós vimos ali em casa dele, para o pessoal do bairro todo.